Tudo bem. Eu faço a autodescrição também? Para a apresentação? Eu vou fazer rapidinho. Meu nome é Roberta, sou uma mulher branca, de estatura média, tenho um cabelo loiro, olhos castanhos e tô com a roupa toda preta. Eu trabalho na comunicação de uma empresa de produção e acessibilidade. Então, esse curso, para mim, eu acredito que ele seja fundamental, já que eu trabalho muito na parte de produção audiovisual e é uma empresa de acessibilidade, então a gente foca muito tanto na acessibilidade quanto na inclusão. Então, eu acredito que aqui eu vou encontrar todo o repertório que eu preciso e referências para me ajudar nessa caminhada, né, na produção dessa audiovisual que seja mais acessível e inclusiva. Boa tarde, eu sou Adriana, eu sou produtora, parecerista cultural, sou atriz e musicista, e eu foco nos meus trabalhos, tanto quando eu elaboro projetos, quanto quando eu vou avaliar algum projeto, na acessibilidade. É um assunto que eu estou sempre estudando, e eu já elaborei um projeto de um curta, que foi contemplado no Sesc Pulsar, que não é projeto meu, né? Eu prestei consultoria. Então, esse curso tem tudo a ver para o meu trabalho. Eu estou sempre me aperfeiçoando. Acredito que a acessibilidade é uma coisa que a gente vai estudar para o resto da vida, né? Sempre tem coisa para aprender. E eu estou muito grata de estar aqui hoje, muito feliz. Boa tarde, meu nome é Rafael, eu tenho 32 anos, eu não me sinto confortável em falar no microfone, mas aqui estamos. Eu trabalho no setor de preservação do acervo audiovisual da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse curso ele se apresentou como uma oportunidade de aprender mais em relação não só às oportunidades da questão da preservação audiovisual e da acessibilidade ou falta dela nos acervos que a gente tem encontrado, eu e minha colega de trabalho aqui do meu lado, mas também como uma forma de poder aprender mais a lidar com esses desafios, de poder abrir mais nossos horizontes e ver não só até onde podemos ir, mas como podemos ir e colaborar para que outros também possam. A gente tem algumas intenções e diretrizes lá de acessibilidade a esse acervo e a gente quer expandir isso da melhor maneira possível. Boa tarde, meu nome é Sara, eu sou autista, eu trabalho com o Rafa na preservação do acervo da UERJ e eu tenho pesquisado sobre acessibilidade, e como eu estou trabalhando agora nessa parte audiovisual, eu queria implementar o máximo possível de ferramentas de acessibilidade no nosso acervo. A gente já está fazendo legendagem, mas a gente está fazendo assim, sem muita orientação, então também é interessante a gente ter, né, o curso. E a gente ainda não implementou audiodescrição, por exemplo, então eu queria ver as outras ferramentas que a gente possa implementar. Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia, eu sou estudante de radialismo e eu acho que são várias motivações, mas eu acho que no meu caso a principal é porque o tema de acessibilidade, infelizmente, não é um tema que eu tive a oportunidade de discutir muito na universidade, assim. Pelo menos na minha trajetória, não foi um tema que foi discutido em sala de aula, disciplinas, ou até mesmo eventos ou algo do tipo, e eu acho extremamente importante. Então, eu acho que aqui no curso, talvez eu encontrei um espaço para poder mergulhar mais sobre o tema. Boa tarde, eu sou Cláudia Diniz, sou professora da pós-graduação da Unirio. Também sou companheira do seu amigo Pedro Alves, que lhe manda um abraço. Bem, o meu interesse de estar aqui é que eu pesquiso acessibilidade e inclusão, especialmente acessibilidade e inclusão em bibliotecas. E eu busco continuadamente me manter, que é uma área em grande, contínua e grande mudanças, né? Então, eu busco me atualizar. E atualmente, eu tenho uma orientanda
de mestrado que está buscando fazer um protocolo para a audiodescrição de imagens para os bibliotecários. Então, tem super a ver estar aqui. Obrigada. Boa tarde, eu sou Arthur, tenho 18 anos, sou estudante de cinema na Veiga, estou no segundo período, e eu decidi vir aqui para abrir os horizontes, ter mais uma variedade, não ficar só num círculo fechado de ideias e conseguir fazer todo mundo ter acesso ao que eu produzo ou que eles gostem também. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Esse é o meu sinal em Libras. Meu nome é Robson. Eu vim para ter conhecimento no curso, porque é uma oportunidade de eu crescer na minha profissão. Atualmente eu trabalho na secretaria escolar, mas eu quero conhecer outros tipos de profissão, ajudar outras pessoas, eu quero abrir a minha cabeça para um mundo novo, porque eu vou para os lugares e não tem intérprete de Libras, não tem legenda. Então, eu acredito que eu quero aprender mais também. Eu agradeço a oportunidade desse curso, eu estou muito feliz. Boa tarde, eu me chamo Patrícia, eu sou surda. Eu estou interessada no curso sobre acessibilidade e inclusão no audiovisual, porque eu gosto muito de cinema e eu acredito que o protagonismo da Libras seja necessário, porque atualmente é tudo em português. Então, trazer talvez um protagonismo para Libras, para pessoa surda, fazer um filme em Libras, por exemplo. Tetelestai. É um filme que eu fui escolhida para fazer a língua de sinais desse filme, para trazer uma coisa mais visual. Então, eu acredito que o curso vai me trazer um desafio no audiovisual e também aprender como usar a legenda para pessoas surdas. É um desafio para eu aprender também, para eu passar lá para a consultoria que esse filme me escolheu. Então, eu estou muito agradecida por estar aqui no curso. Boa tarde, eu sou a Maria Amélia, eu sou jornalista e sou produtora aqui da TV Alerj, e eu quero parabenizar os responsáveis pela escola pela iniciativa, muito legal, bacana mesmo. Quero agradecer também a presença de vocês aqui. Tenho certeza, né, que vai ser um curso ótimo e a minha intenção em fazer é realmente, né, eu gosto de aprender, eu gosto de estar num banco de escola, sempre aprendendo, e vai ser muito bom para a minha profissão, né, abrir os horizontes, abrir a mente, enfim, é isso. Obrigada, hein? Olá a todos e todas, meu nome é Beatriz, eu sou formada em jornalismo, com experiência em rádio, né, de alguns anos. E a minha questão com relação à acessibilidade veio a partir também, sou formada como guia de turismo, e sempre me incomodou muito a questão da falta de acesso, né, para pessoas com deficiência, independente de qual seja. Então, assim, é muito fácil você fazer um guiamento para pessoas normais, né, que não têm nenhum tipo de deficiência. Mas como é que ficam essas pessoas que têm deficiência, né? E isso não é muito abordado, não é muito pensado. E também na parte de comunicação, isso sempre me incomodou bastante. Para além disso, eu vivenciei uma experiência a partir da Prefeitura do Rio, num projeto chamado Rio Mob, em que a gente monitorava vários lugares para ver a questão da acessibilidade. Então, existe uma dificuldade muito grande para as pessoas
pessoas acessarem um ônibus, por exemplo, né? Seja com deficiência, mobilidade reduzida. E também, atualmente, eu sou voluntária do projeto Praia para Todos, que recebe pessoas com deficiência na praia. Então, assim, toda essa minha vivência está me fazendo me aproximar cada vez mais. Então, quanto mais conhecimento para mim, melhor, né, para poder somar em relação a isso. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. É apresentação, né? Meu nome é Thaís, eu sou graduanda em Políticas Públicas. Eu não sei exatamente o que é para falar, mas, enfim, eu acho que eu esbarrei com as questões de acessibilidade desde muito nova, porque eu morei sempre muito próximo da APAE, e, além da APAE, eu também estudei numa escola que tinham crianças com deficiência, e isso sempre foi muito latente para mim. Aí, há uns 10 anos atrás, pela primeira vez, minha mãe entrou na prefeitura de Nova Iguaçu, que eu sou de lá também. E aí ela entrou na secretaria para pessoas com deficiência, né? E foi muito louco. A minha mãe também é uma pessoa com deficiência, mas é uma deficiência que acaba passando muito despercebido, né? Ela não tem um globo ocular, então é de vidro, mas muitas pessoas não veem, não percebem. Porém, ela sempre me aproximou muito desse debate, desse assunto. Sempre criou essa sensibilidade, sempre trouxe essa sensibilidade para mim. Então, assim, eu cresci tendo como obrigação colaborar com algumas pessoas. Então, minha mãe não podia ver uma pessoa com deficiência visual andando na rua, ela falava, vai lá ajudar, vai lá colaborar. E eu acho que isso me engrandeceu muito enquanto pessoa. E aí, muito doido, né? Que no fim das contas eu acabei cursando políticas públicas, e aí não tem como você formular políticas públicas se você ignora uma parcela da sociedade, né? Então eu acho que todo esse aprendizado que eu tive ao longo da minha vida somou muito com o aprendizado acadêmico que eu tenho. E é isso, assim, eu acho que para me tornar de fato uma boa profissional, eu tenho que pensar em todo mundo que compõe a sociedade. E aí eu, enquanto uma pessoa que não tem deficiência, não tenho como saber de fato como é se eu não estiver estudando, se eu não estiver ouvindo, se eu não estiver nos espaços tentando aprender. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Raquel Maguilne Cleão e eu fiz parte do projeto com o Silvio, Vida de Cadeirante, e eu vim apenas a convite dele. Obrigada. Olá, boa tarde. Me chamo Tereza Cristina. Eu sou advogada, especialista em direitos humanos, acessibilidade e inclusão. Sou tradutora e intérprete de Libras e professora de Libras. Sou musicista, toco piano. E aqui na LERJ eu trabalho muito na área da advocacia acessível, recebo as pessoas com deficiência e trabalho na comunicação. E na comunicação nós usamos todos os nossos dons, então a gente edita, faz a parte da Libras, legenda, e trabalhar e viver essa parte da acessibilidade para mim é muito importante, que é um tema que me atravessa por eu ser uma pessoa com deficiência, eu sou autista, então esse curso é uma grande oportunidade para eu poder aprimorar meus conhecimentos, crescer como pessoa, profissional, e estou aqui muito feliz por aprender com vocês. Bom, ouvir vocês foi muito importante, até para eu reelaborar tudo que eu pensei um pouco para o curso, porque, na verdade, eu venho agora de uma experiência com deficientes físicos, mas eram deficientes físicos, eram jovens, na sua maioria, que tinham algum problema de deficiência física e queriam fazer cinema. Então, como permitir a eles o acesso aos equipamentos, a manipulação de equipamentos e tal, considerando que alguns, como eu, não andam, são cadeirantes, outros não têm uma parte do corpo. Então, aí eu pensei em mostrar equipamentos que você pode adaptar e tal, mas o curso aqui deu uma cambalhota na minha cabeça, porque a questão de vocês é mais a inteligibilidade
da obra de arte, o diálogo com a obra de arte, né? Porque se você só assiste, ela é um monólogo. Agora, se você assiste, entende, interpreta, ela é um diálogo. Então, na verdade, o que vocês estão querendo construir são diálogos de espectadores com as obras de arte. E aí eu vou dizer, primeiro eu vou falar um pouquinho da história do cinema, para dizer que o cinema, ele nasce em 1895, na França, no ateliê de dois irmãos que conseguem pegar imagens ao vivo, tanto dos trabalhadores saindo da fábrica deles, quando a chegada de um trem na estação da cidade, que são os irmãos Lumière, que vão dar origem ao cinema, e eles são considerados os inventores, os inauguradores do cinema, apesar de, paralelamente, ter havido outras experiências, porque a experiência deles vai acontecer com uma projeção depois coletiva em sala pública. E é isso aí que vai definir o cinema como um espetáculo coletivo e público. O Edison, por exemplo, norte-americano, que na mesma época faz uma maquininha, era uma maquininha pequenininha, vista individualmente, que você metia a cara e ia ficar vendo numa telinha pequena, como se fosse quase que uma mini televisão em que você assistia o espetáculo. E os Lumière nos oferecem um espetáculo grande, público, coletivo, em que todo mundo assiste, sendo que o segundo filme é a chegada de um trem na estação da cidade, e a plateia, naquele momento, que não conhece a tecnologia, fica meio desesperada, achando que o trem vai invadir a sala de projeção. E nada disso acontece, porque naquela época era cinema, né? Então o cinema é a representação da vida, não é a vida em si, né? Então, esse foi a primeira grande experiência cinematográfica. Desses filmes de 1895, vamos colocar a data de 1930, o cinema é silencioso, né? As pessoas que trabalharam no cinema nessa época, ou que fazem esse tipo de cinema até hoje, não gostam da expressão cinema mudo. A gente vai ouvir muito eu falar, não, é o cinema mudo. E aí as pessoas dizem, não, não é cinema mudo, é cinema silencioso, porque ele tinha uma especificidade de, dentro da tecnologia dele, não existir a possibilidade do cinema ter som. As palavras conversarem, a trilha sonora era feita dentro da própria sala de cinema. Nas salas maiores se colocava uma orquestra, um conjunto musical, uma orquestra de câmara, 4, 5 pessoas, ou um piano, se fosse uma orquestra menor. Então, as imagens eram todas silenciosas, os personagens não dialogavam entre eles, a palavra falada não existia, então tudo acontecia pela linguagem de sinais. O gestual era muito importante. E isso daí vai acontecer nos 30 primeiros anos de cinema. Aí os americanos inventam com o filme O Cantor de Jazz, um filme em que as músicas do filme são gravadas, e aí o filme é todo ele silencioso, com legendas ou intertítulos, como a gente usa em cinema também. As muitas possibilidades de linguagem do cinema antes do cinema sonoro era ou a legenda ou o intertítulo. E todos os diálogos, todas as ações eram visuais, eram gestuais. Então esse problema da comunicação não existia, porque qualquer pessoa que assistisse podia assistir aquelas imagens e entender. Elas tinham
inteligibilidade universal. E depois que aí o cinema depois ele vai se tornar sonoro quando se consegue através da gravação em discos sincronizadas na sala de exibição a colocação de música. E esse primeiro filme é O Cantor de Jazz, que acontece nos Estados Unidos em 28, mais ou menos, né? As datas de cinema são muito desconfiáveis, porque a gente nunca sabe se considera o ano da produção do filme, ou a primeira exibição em sala de cinema, ou o festival que ele se apresentou. Então, quando eu digo aproximadamente 28, porque O Cantor de Jazz é um filme que acontece em 28, mas se vocês lerem algum outro autor que diga, não, foi 29, tudo bem. Não briguem com as datas, porque elas são relativas. Mas até esse momento, então, o cinema tinha uma inteligibilidade universal, porque era tudo gestual. E vocês, quando criança, devem ter assistido Carlitos, né, Charlie Chaplin, O Gordo e o Magro, que eram filmes feitos e que passavam no mundo inteiro e todo mundo entendia, né? E aí, depois que o cinema se torna sonoro, em que a palavra é introduzida no cinema, essa inteligibilidade deixa de ser universal, ela mata muitos atores, inclusive, que não se adaptaram ao cinema sonoro, né? O Harold Lloyd é um caso clássico de um ator que era excelente, era genial no gestual, mas ele não era, não se deu bem com a palavra. O próprio Charlie Chaplin, se vocês perceberem, ele tem uma certa queda na produção dele quando o cinema se torna sonoro, e aí depois ele se readapta e consegue fazer algumas coisas que não são sonoras, mas não tem a graça e a inteligência plena que o Chaplin tem nos filmes dele silenciosos, né? Então, isso daí é uma coisa que vai acontecer a partir dos anos 30. E aí, a partir dos anos 30, a gente vai ter dois problemas. Uma é a questão da inteligibilidade para pessoas deficientes, né? Porque essa questão da introdução da audiodescrição ou da presença de intérpretes em Libra é recente. Não é uma experiência muito antiga e nem era obrigatória. A partir de agora é. A partir de agora, todo filme que sai, que é a produção brasileira e que tem apoio dos órgãos oficiais, ele é obrigado a ser entregue com audiodescrição. Mas essa questão não resolve um problema sério do cinema, que é a universalidade, né? O cinema ele é um dos veículos mais universais das artes. Quer dizer, você fazer uma peça de teatro e mandar para o exterior é um problema, né? Como é que você manda uma peça de teatro com elementos profundamente nacionais para ser entendido na Alemanha, ser entendido na Rússia e vice-versa, né? Quando chegam os autores russos, são muito importantes na dramaturgia universal, mas como é que você vai interpretar um Tchekhov no Brasil? Só traduzindo. Só atores brasileiros são capazes de contar aquela história no Brasil. Então, essa questão da inteligibilidade e da universalidade, ela vai ficar muito prejudicada exatamente por essas linguagens. E a gente hoje ainda não tem uma linguagem de comunicação universal
A Libra, por exemplo, é uma língua brasileira, né? Se você não consegue conversar em Libra com um colombiano. Eu perguntei isso, eu tive essa preocupação de saber como é que é essa troca entre os surdos do mundo, com que língua eles conversam. E essa língua não existe. E a língua que existe, que é verbal, que é oral, que é universal, a grande maioria da humanidade não domina, que é o Esperanto, né? Um dia as pessoas tiveram a ideia de vamos criar uma língua que todo mundo fale. E o Esperanto, sei lá, é muita gente no mundo, porque são, sei lá, 5% de pessoas da população mundial, mas ela não é uma língua que a gente pudesse considerar, entre aspas, de mercado. Então, esse é um problema muito sério, essa circulação das obras de artes audiovisuais no mercado internacional, que é o sonho de todo autor, né? O Arthur está fazendo cinema aqui, mas o sonho dele é ganhar o Oscar, né? Ele veio me ouvir hoje aqui pensando como é que ele pode usar isso para ganhar o Oscar, né? Então, essa é uma questão que acontece, que você não tem hoje uma língua internacional em que você consiga se comunicar de uma forma universal. E acontece isso mais ainda com as pessoas, os surdos, por exemplo, não têm uma língua universal, então você não poderia colocar uma legendinha no filme com uma pessoa traduzindo em Libra, porque ela não sai do Brasil. E não sei se eu estou falando muita besteira, se vocês podem me corrigir, por favor. Estou aqui para aprender, não estou para ensinar. E aí eu acho que essa é uma questão que é fundamental. Então, a discussão que a gente pode ter hoje aqui, porque eu vejo que tem pessoas que trabalham com o assunto, né? Você, como advogada de direitos humanos, elas que trabalham com a produção de legendagem, eles preparam os nossos filmes para entrarem no mercado com os requisitos que a lei exige hoje. Virou até um bom negócio e uma questão importante para o cinema. Todo filme hoje que vai que a Ancine produz, que o Mink produz, sei que lá, ele tem que ter acessibilidade. Né? É uma coisa certa, justa, mas ainda problemática, porque ela ainda é regional. E eu não sei se você gostaria de falar um pouco da tua experiência sobre essa questão da legendagem, como é que vocês trabalham com isso? Quem quiser, tem vários. Eu só avalio os projetos, eu elaboro os projetos e coloco o serviço, não acredito. Quando eu elaboro um projeto, eu penso nas medidas que eu tenho conhecimento de acessibilidade, mas eu não faço, né, eu não presto esse serviço de acessibilidade. Eu só penso como que o projeto pode ser o mais acessível possível, né? Por isso que eu estou sempre pesquisando e estudando para eu poder elaborar um projeto que seja inclusivo. Eu tenho uma amiga no Chile, eu posso até mandar numa outra aula para vocês verem, que ela pegou 4 clássicos chilenos e colocou com várias linguagens para dar acessibilidade para os vários públicos. Inclusive, eu não tenho certeza, vou ver, mas acredito que ela fez até um trabalho para deficientes visuais, que é o maior problema, né? Eu fiz uma peça de teatro que foi a troca de correspondências entre a Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes, e aí eu fui procurado por um grupo de estudantes que trabalham com a acessibilidade para deficientes visuais, e elas me pediram os textos da peça para tentar
traduzir, para colocar de uma linguagem acessível para deficientes visuais. Mas o texto era tão complexo que elas não conseguiram. Elas falaram que esse é um problema, você traduzir peças de teatro para deficientes visuais, você tem que simplificar as falas, porque uma peça muito falada vai se sobrepor à descrição que eles vão fazer, que é uma descrição oral, né? Então, eles são obrigados, aí é uma questão complicada. Mas eu posso mandar os filmes chilenos para vocês darem uma olhada, porque vale a pena. Vale a pena ver o trabalho que eles fizeram lá para as várias línguas. Vou ver se foi para deficiente visual também ou não. Mas deficiente visual é um problema, né? E no próprio cinema, quer dizer, você está vendo diálogos, você está vendo pessoas falando, você tem... O cinema hoje ele é muito complexo, as regras de cinema, elas são muito... O cinema é muito rápido, muita música, muito ruído, muita coisa, e isso aí, junto com as falas, vai ser muito problemático você fazer uma audiodescrição. Aí eu não sei que solução vocês podem dar para isso, que é fundamental. O maior número de acessibilidade possível, que é o sonho de todo mundo, né? Ampliar o número de espectadores e que todo mundo possa participar daquele espetáculo coletivo. Tem alguma questão que vocês gostariam de levantar mais? O que trouxe vocês? Eu não falei na questão dos arquivos. Então, quem é da UERJ? Você que é da UERJ. Então, o problema, eu trabalho muito com cinema de arquivo. E o problema do arquivo é que são produções de época. E aí não havia mesmo essa preocupação de incorporação de públicos e tornar acessível o filme a deficientes visuais, deficientes auditivos, né? Não havia. Então, isso aí vai se refletir no material que vocês estão coletando e que vocês estão trabalhando, né? Eu acho que o que vocês têm que criar é uma metodologia de acessibilidade, de descrição às imagens que vocês trabalham, né? Vocês devem, por exemplo, receber os acervos, fazer a limpeza deles. Esses acervos, eles vêm com muitos problemas técnicos, eles vêm com mofo, eles vêm encolhidos, eles vêm com uma série de problemas que vocês têm que limpar e organizar para ele se tornar, antes de tudo, até projetável, né? Porque senão ele vai engasgar no projetor, se for 16 ou 35 milímetros, ele vai arrebentar a cabeça se for VHS. As tecnologias digitais elas são mais frágeis que a película, né? Então vocês vão ter problemas de mofo, vocês vão ter problema de fita abaulada e tal. Então vocês vão ter que limpar, preparar e tal. E depois o que vocês devem fazer são sinopses, né? Vocês devem fazer descrições para que as pessoas que estão procurando filmes, aí você vai fazer uma ficha técnica, você vai ter o ano do filme, autor, título e tal, e uma mini descrição do conteúdo. Ou se for mais detalhado, aí você vai ter cada cena que você tem lá dentro, mas aí requer muito tempo e muito pessoal. Não sei como é que vocês trabalham, como é que é. Explica, é legal. Obrigado.
Então, falando um pouco especificamente, né, do nosso caso, que a gente trabalha lá nesse Centro de Preservação Audiovisual, é um acervo institucional da UERJ, especificamente. A UERJ ela tem a TV UERJ, tem a Rádio UERJ, tem toda uma produção audiovisual bem forte durante muitas décadas, desde a década de 80, não é? A gente tem um acervo desde 80, só que começou antes, e toda essa ideia de uma preservação, de restauração e de disponibilização desse acervo, ele é bem recente, vamos dizer, de uns 15, 20 anos para cá, no máximo. E a gente tem enfrentado muitos desses desafios. Nós temos lá, em questão de mídia física, né? Betacam, tem VHS em sua maioria, tem alguns Super-Vs. A gente tem um aparelho de Betacam para poder rodar Betacam agora. A gente conseguiu ano passado com uma parceria com a Cinemateca, uma parceria de curso de conscientização, de higienização dessas mídias, de Betacam e VHS. E é muito disso que o senhor falou, desses desafios, de quando se era produzido na década de 80, 90, até 2000, não se tinha essa visão de como poderíamos fazer essa mídia ser mais acessível, da maneira que fosse, né? E, além desse aspecto, temos os aspectos mais técnicos da deteriorização com o tempo dessas mídias. É o que falou do mofo, é o que falou do abaloamento, da mídia não estar muito bem conservada, do aparelho não estar muito bem conservado e tudo mais. Então a gente acaba tendo essa dificuldade, esse desafio de implementar metodologias e políticas, no plural mesmo, para poder lidar não só com cada mídia física, mas também com cada mídia de produção. Porque lá tem programas de entrevista, tem programas de jornalismo, de investigação, tem até programas como se fossem documentários. Então, cada produção ela tem a sua especialidade. Cada produção tem que ter o seu tratamento para poder ter essa questão da acessibilidade mais efetivamente desenvolvida. Porque no monólogo, por exemplo, tem lá uma entrevista com a Lélia Gonzalez. E o outro agora com o Darcy Ribeiro. É basicamente a pessoa que entrevista e o entrevistado ou entrevistada. Então, o trabalho de acessibilidade desse é tem um programa de jornalismo, aí tem vários cenários. O trabalho de acessibilidade nesse programa de jornalismo já é outro. Tem outro que inclui cenas de filmes, já é um outro trabalho. Então, é essa pluralidade de desafios físicos, digitais, né, de produção, de acessibilidade que a gente acaba enfrentando muito lá. E é justamente isso que a gente tenta tentar universalizar o acesso desse acervo, mas sem que seja como dizer, sem parecer que uma única solução vai ser necessária para todo mundo, o que não vai ser. São várias soluções para vários problemas de vários contextos específicos. É mais ou menos isso. Vocês são quantos? Vou contar. 9. Com o bolsista, tudo mais, 9. Tem a coordenadora, tem alguns servidores, tem os bolsistas. Somos 9 no total, com a coordenadora, com os bolsistas, alguns servidores. E sinceramente, a gente não dá conta da maneira que a gente até gostaria. Esse projeto de legendagem que a Sara falou anteriormente é um processo que é bem moroso, a gente tem que fazer com bastante cuidado, tem que assistir o vídeo, além da sinopse, além da ficha, além de tudo. A gente segue, basicamente a gente segue a BNT para a questão de legendagem e tem que ter todo um cuidado de identificação de falantes, de fazer com que a legenda não seja só frases do que foi falado, mas que também tenham elementos para que aquele que não consiga ouvir, por qualquer motivo que seja, ele possa visualmente ali ter um apoio para poder entender aquele vídeo. E a gente está ainda não conseguindo implementar da maneira que a gente gostaria a audiodescrição. Intérprete de Libras é um outro caso também que a gente quer,
fazer isso acontecer, só que falta recurso humano, recurso tecnológico, recurso financeiro. Então, é esses desafios que a gente tem enfrentado. Mas vocês colocariam o intérprete de Libras incluído na imagem embaixo? A gente não faria nesse modelo tradicional em que seria 90% ou 95% aquela imagem visual e ali no cantinho, quase que escondido, o intérprete. A gente faria de uma imagem maior para que, dependendo da mídia proposta ali a ser trabalhada, a imagem do intérprete ele se sobressaia mais para que aquele que precise do intérprete ou faça uso do intérprete, ele possa não ficar competido de um olho no intérprete ou outro na imagem da produção, mas que tenha uma acessibilidade não taxativa, né, daquele conteúdo. Mas vocês trabalham com modelos já existentes ou vocês estão tentando criar um modelo? Não, a gente está tentando. A gente não tem intérprete de Libras lá à disposição para isso. A gente não implementou ainda a interpretação em Libras. É algo que a gente está correndo atrás para poder fazer. Não, mas eu te pergunto, essa ideia, por exemplo, da presença do intérprete é quase tão grande quanto a imagem? É uma coisa que já existe ou vocês estão tentando inventar? A gente está tentando construir isso. Da mesma maneira que a gente está tentando correr atrás desses intérpretes, desses recursos, a gente também está pensando em políticas, em como implementar isso. Não tem nada fechado em relação a isso ainda. Porque tem algumas questões aí que você mistura que são complicadas, né? Por exemplo, você falou colocar os outros elementos para que os surdos possam entender a imagem. E, na verdade, isso existe. A descrição do que acontece na imagem para os surdos é diferente da legendagem para os que não são surdos. Então, os que não são surdos, você tem a tradução simples, que nem sempre é genial, mas é a tradução. Os caras erram palavras, mudam coisas, as traduções são terríveis, mas são mais inteligíveis. Quando você faz uma tradução para o surdo, você tem que colocar um elemento indicando que ali tem uma música, que ali tem um ruído forte, que vai explicar a ação, né? Então, aquilo ali não contempla os dois públicos, entendeu? Sim, sim. Esse é um problema da tradução e da legendagem. O que diferencia a legendagem da tradução é a pessoa que vai, o receptor, né? Se o receptor ele não tiver deficiências auditivas, ele vai ficar incomodado tendo que ler aquelas legendas com desenho de música, com negócio de barulho de ruídos e tal. Então é uma coisa complicada. E essa outra questão que você colocou da imagem do intérprete ser quase tão grande quanto a imagem da ação, você vai gerar um outro produto, que não é o filme original. Você, de alguma maneira, está... A menos que essa versão seja destinada exclusivamente a deficientes auditivos. Né? Se você utilizar essa imagem para um público comum, em 10 minutos você foi embora do cinema porque não contempla. Né? Sim, sim. A ideia justamente seria essa, para uma questão do uso da interpretação em Libras, seria criada toda uma política, uma produção específica para isso, para esse público. A legendagem já contemplaria outro aspecto. E a gente também mantém os brutos dessas produções também para a questão de pesquisa, tudo mais, que a nossa disponibilização, a disponibilização do acervo, ela é basicamente virtual. A pessoa não chega lá e pega uma fita emprestada. A pessoa não chega lá e pega um DVD ou uma Betacam. A pessoa tem acesso ao nosso catálogo, nós temos um site
Para isso, inclusive, ela consegue ver lá e ver o que está digitalizado. O que não estiver digitalizado, mas tem no nosso acervo, entram em contato por e-mail e pedem acesso a isso. E nós digitalizamos sob demanda e não demanda também, e fazemos essa parte da legendagem. Quando conseguirmos chegar ao ponto da interpretação em Libras, aí vamos criar toda uma outra política, uma cadeia de implementação desse recurso de acessibilidade. Mas a gente está justamente procurando ter esse cuidado. Cada público, cada necessidade vai ter o seu tratamento, para justamente não juntar todo mundo, vamos botar o intérprete, vamos botar a legenda, vamos botar a audiodescrição, tudo num vídeo só, e fica mais poluído do que acessível. Aí você não entende nada. Eu acho que vale a pena você conhecer essa experiência chilena. Eu vou tentar mandar um DVD, ficar em contato aqui com a produção, mandar um DVD que vocês possam assistir como eles resolveram essa questão. Perfeito. É um box com 4 filmes para todos os públicos. Eu acho que é um negócio interessante. Doutora, como é que está em termos de legislação essa questão dos direitos dos deficientes? São a inteligibilidade das obras de arte. Eu estava até aqui dando observando quando ele falou sobre a janela de Libras. Em tese. Desculpa. Estava vendo aqui a BNT e algumas legislações falam sobre o tamanho da janela de Libras, mas está bem diferente do que a gente costuma ver, pegando pelo menos ali 1/4 da tela. Porém, quando você pega 1/4 da tela, você tampa, entre aspas, muitas coisas que está ali no visual. Então, tende a preferir diminuir o intérprete de Libras para manter toda aquela estrutura. Só que aí acaba ficando apenas para dizer que cumpriu a lei. Colocou um intérprete de Libras ali. Mas, às vezes, é tão pequeno que o surdo não consegue enxergar, não vê claramente as expressões faciais, as configurações de mãos. E eu recebo muitas mensagens relacionadas a isso, sobre a falta de visibilidade do intérprete de Libras, o que faz com que a comunicação não chegue aos surdos. Eu lembro falar de um caso mais específico que eu estava traduzindo e eu fiquei tão pequenininha, que teve uma mensagem falando assim, no final do programa eu vi que tinha uma intérprete de Libras lá naquele cantinho. Ou seja, os surdos receberam essa comunicação, ele teve a experiência, ele não teve. Então, nós temos leis que tratam sobre isso, mas é algo que nós temos que lutar mais para que ela, de fato, chegue às pessoas com deficiência. Eu estou falando do surdo, mas isso em geral. E é muito triste. Eu fazia parte da comissão da pessoa com deficiência da OAB aqui do Rio, e nós recebíamos muitas reclamações relacionadas ao audiovisual, principalmente no YouTube, nessa parte das redes sociais, mais Instagram, que agora é o que tem crescido bastante. Na maioria não tem. E quando tem, é só para falar que tem. Colocou lá algo mais assim, de qualquer jeito, e pronto, cumprimos a lei. E isso não é cumprir a lei, né? Vai para muito mais do que isso. Mas Obrigada. é isso mesmo, eu acho que, na verdade, eu tenho uma produtora de cinema, eu participo dos editais, e a conversa entre nós é, você cumpriu a lei? Né? As pessoas não discutem a qualidade do trabalho, entendeu? A gente não tem... Honestamente falando, a gente não tem uma preocupação que aquela obra tenha uma ampliação de público e que ela seja inteligível para outros públicos também. A gente tem que cumprir a lei. Cumprir a lei é botar audiodescrição e o que a lei mandar. Né? Mas, na verdade, devia haver uma compreensão maior da importância da inclusão dos outros públicos. Né? E até acho que sessões especiais de cinema, com debate, mas mal a gente consegue chegar nas telas para
passar nossos filmes para nós mesmos, imagina você tentar ampliar o público, mas eu acho que é um desafio. É um desafio. Tem um aparelho que você coloca no cinema. E eu estava assim, toda feliz quando eu fiz alguns filmes, que eu falava assim, vamos lá assistir o filme, tem tradução de Libras. E depois os surdos vieram falar comigo que é um aparelho que deram, que eles colocam, acho que naquele lugar que bota o copo, se eu não me engano, que fica aqui. Então eles olham para cá, o intérprete e a tela. Intérprete e tela. Então eles perdem muito do filme. Aí eu fiquei pensando... Tem lugares que é o aplicativo no celular, que até o cinema avisa. Agora você pode sincronizar seu celular, aí a pessoa surda, ou até mesmo... Eu não sei se tem audiodescrição, para ser sincero, mas a pessoa surda fica, se for um filme dublado, não legendado, né? Fica com o celular, um olho no celular, o outro na tela. Aí essa acessibilidade fica também não ideal. Fica até... A pessoa vai prestar atenção na produção ali ou na pessoa intérprete? Como que fica essa divisão, né? Eu acho que é um problema. Ainda hoje é um problema. Ainda hoje, eu acho que essa questão do uso, que é muito difícil você contemplar todo mundo ao mesmo tempo. Então, ou você coloca as legendas para o público acompanhar a tradução, ou você bota audiodescrição, ou você bota, senão você fica... As imagens, a descrição para os surdos é completamente diferente. O tipo de legenda é completamente diferente. E não contempla, aí, às vezes não contempla nem um público nem outro quando você quer fazer as duas coisas. Eu acho que é um negócio muito... Você quer falar, não? Eu quero falar. Boa tarde. Eu sou Márcio Maia. Algumas pessoas que trabalham nesse projeto, que estão aqui com vocês, nós viemos da TV Ines. E é uma TV para surdos. E assim, é a TV que o foco principal, o apresentador é surdo e a janelinha menor ser o intérprete. É o contrário que a gente vê na TV aberta, né? Eu queria saber, Silvio, de você, como é que as pessoas, como você falou lá embaixo para mim, né, que você trabalha com um fotógrafo que ele é cego, como são as pessoas com deficiência no mercado audiovisual? Qual a sua experiência nessas pessoas? Repete a pergunta. Como são as pessoas com deficiência no mercado audiovisual? Sim, você... Tem espaço para essas pessoas? Sim, tem. Mas aí foge um pouco do assunto do curso. Interessa? Se interessar, vamos lá. Eu sempre fui a pessoa sem problemas físicos até os, 2012, 62 anos. E um dia eu acordei tetraplégico. E até então eu tinha uma vida normal. Eu andava, corria, caminhava, carregava a câmera, filmava, comecei minha vida como fotógrafo. Em 2012, um dia eu acordei sem um movimento. E aí eu fui para o Hospital Sara, em Brasília, para ver o que era. Os médicos discutindo o que eu tinha. E aí foi decretada a minha morte. Falaram, a gente sabe o que você tem, mas nós não vamos operar, nós vamos... E aí eu falei, o que eu faço? Vai vivendo um dia atrás do outro. Aliás, eu já tive a morte decretada 3 vezes e eu estou aqui. Então essa foi a segunda. E aí eu vim para o Rio, e aí eu procurei o Paulo Niemeyer. Através de um amigo, falei, eu quero falar com o Dr. Paulo Niemeyer. Fui na cadeira de rodas, quando ele me deitou na maca, ele falou, esse cara não tem mais saída, não. Quando eu sentei na cadeira, que eu comecei a conversar com ele, que eu comecei a falar do tempo que isso foi acontecendo, que eu fui perdendo movimento,
Ele falou isso, eu era tratado como neuropatia diabética, em que você vai perdendo a força e aí não tem recuperação. E o doutor Paulo falou, teu problema não é neuropatia diabética, teu problema é medula. Ele não encostou um dedo em mim. Se eu não te operar, você vai morrer. Se eu te operar, eu não sei o que eu vou te devolver. Aí foi bom, morrer, vamos morrer na maca, né? E aí a gente fez a operação e eu tô aqui 12 anos depois conversando com vocês. 13 anos depois. Então, E aí eu tive que me adaptar à vida, né? Quando eu estava deitado tetraplégico, um dia acordei sem movimento nenhum, aí eu negociei com Deus. Eu não quero perder nem a fala, nem a razão. Se me deixar pensando, me deixar falar, eu quero. Que eu não queria viver como o Javier Bardem, mar adentro, entendendo tudo, não se expressando. Aí Deus me consentiu, continuei falando normalmente, trabalhando deitado. A minha filha assumiu minha produtora, meus amigos me ajudaram. O doutor Paulo me devolveu os movimentos. Eu estou aqui de cadeira de aula dando aula, com 75 anos, quer dizer. Já tive uma sobrevida aí de 13 anos. E aí eu tive que aprender a me adaptar a esse novo mundo. Eu hoje não fotografo muito, mas eu fico o tempo todo procurando formas de como eu poderia fotografar. Então, toda a última novidade tecnológica eu compro. E aí eu tenho uma câmera GoPro que eu até tinha trazido para mostrar para vocês. Eu vou comprando as coisas tecnológicas em que eu posso fazer do meu corpo o meu companheiro. Aí você tem a câmera que você filma prendendo ela na cabeça, prendendo no peito, e aí você pode continuar filmando. E eu resolvi, então, dar um curso sobre isso, mostrar para outras pessoas que elas, apesar de terem um problema físico, elas também podem fazer cinema. E aí eu tive uma turma com 17 alunos, em que a gente fez isso, a gente discutiu tecnologias para deficientes físicos. Até trouxe umas fotos, se vocês quiserem ver, e esse fotógrafo que o Márcio falou, eu falei lá embaixo para ele, é um cara que me chamou muita atenção. Tem até filme sobre ele. Eu não sei se vocês assistiram o Janela da Alma, do João Jardim, do Walter Carvalho. É um filme sobre pessoas que têm dificuldade de enxergar. O Valtinho usa tem um óculos enorme, o João também. E aí eles procuraram pessoas pelo mundo que enxergam menos que as outras. Mas aí eles pegaram gente tipo Saramago, Wim Wenders, né? E eles chegaram nesse fotógrafo, que é de um desses países do leste lá, Eugene Boubacar, que tinha 12 anos de idade, ele ficou cego. Ele caiu no negócio do olho dele, perdeu um olho, e depois, fim da Segunda Guerra Mundial, estourou uma bomba, ele perdeu o outro olho, ele ficou cego, mas resolveu que ia continuar fotógrafo. Então ele montou um esquema e ele hoje é um fotógrafo renomado internacionalmente. Ele faz fotografias de arte, ele faz fotografia, trabalha com imaginário. Então ele tem um assistente que acompanha ele. Aí ele vê o que ele quer fotografar, descreve, arranja um ambiente para ele. Ele mede a distância dele entre ele e o personagem dele. Ele vai lá, toca, vê as formas e fotografa. E ele tem fotografias maravilhosas e um trabalho incrível. Está no filme do Janela da Alma. Vocês podem ver porque vale a pena. Então a gente... Eu conto histórias de superação porque eu acho que tem essas histórias também, tem esses personagens, né? Tem gente que você vê que não tem as pernas e continua filmando, continua
não tem um braço, continua montando, você vai fazendo do teu corpo, teu aliado, trabalhando com as partes que ainda funcionam. Né? Isso aí eu acho que é legal a gente não perder a esperança jamais. É isso. Alguém tem alguma questão, alguma coisa que queira abordar? Eu tinha observado algumas das pessoas falando, né, sobre a dificuldade de incluir acessibilidade em alguns produtos, porque na maioria das vezes é quase como se fosse um trabalho de pós-produção, né? Porque já vem o produto de uma determinada forma e tem imagens na tela e a janela de Libras, ela às vezes acaba tapando alguma imagem, mas é porque aquele produto ele não foi pensado levando em conta a acessibilidade. Então, eu já participei, né, de ajudar a fazer legendagem de alguns vídeos informativos e até mesmo a janela de Libras. E às vezes o vídeo ele chegava com uma legenda que não era pensada na questão da acessibilidade, então era uma legenda muito extensa e cobria até o espaço da tela que era para o intérprete, e às vezes muitas imagens, e era complicado de fazer essa gestão e organização de como é que você pode incluir. Então, eu acho que é um obstáculo, assim, um desafio, porque vem muito assim de ser produzido e não ser pensado na acessibilidade em si, então acaba que se torna uma coisa muito que só para poder dizer que cumpriu a lei, mas não cumpriu o papel que aquela lei propõe, né? Que é para gerar acessibilidade, que é para ser uma comunicação que vai alcançar todas as pessoas, mas acaba que não alcança porque não é pensado antes de se fazer. E tem alguns produtos que eu vi, né, tanto em museu e até em filme, que muitas vezes é criado um outro produto, né, como se fosse um filme, e mantém o filme, mas feita uma adaptação para que haja o intérprete. Eu não sabia desse recurso do cinema, mas eu vi que no filme da Barbie, se eu não me engano, tem a opção com o intérprete de Libras. E ali tá incluso no filme, tem a parte com a intérprete ali. Eu achei bem interessante, porque mantém o filme na sua originalidade, mas tem o recurso da acessibilidade, acho que melhor pensado do que você ficar com o telefone, ficar com uma tela aqui e olhar para o filme, aí você acaba perdendo muita coisa. E, se eu não me engano, também tem um projeto não, é a exposição funk no Museu de Arte do Rio, e tem no site uma parte que a exposição é feita, a exposição guiada em Libras, e ali tem a representatividade e inclusão de pessoas surdas que fazem todo o trajeto, né, explicando um pouco da exposição. Tem alguns materiais, inclusive da onde eu trabalho, alguns materiais que foram criados, assim, produtos audiovisuais para a rede social e para o site também, com pessoas surdas explicando a exposição e a história e o contexto. E eu acho que é interessante a gente pensar não só nessa parte de pós-produção, que a gente faz muito, né? Acredito que muitas pessoas aqui, como você e os amigos ali, tentam incluir em produtos que já são feitos e não foram pensados dessa forma, muitas vezes de muitos anos atrás, em acervos, mas é interessante a gente também ter essas estratégias, né? Talvez buscar inspiração em alguns lugares para ver o que a gente pode fazer para inovar e incluir de alguma forma que seja, não diria mais adequada, mais inteligível, que o senhor tinha falado, um recurso mais inteligível, sabe? Para que seja de fato a comunicação ali para todas as pessoas e sem tirar talvez a originalidade do produto, mas também incluir algo que é necessário e que é importante, sabe? Não só de ficar ali no papel. Olha, eu acho que você tem toda a razão.
Eu acho que desse curso aqui pode nascer alguma coisa nova, quer dizer, inclusive um consenso, um documento, uma discussão sobre a importância de você criar mecanismos includentes, né? A gente vive numa sociedade, a gente já sabe que o Brasil é um país extremamente excludente há séculos, né? Há séculos que a gente vem lidando com a exclusão, né? Então agora está na hora da gente começar a brigar pela inclusão. A primeira inclusão é a luta contra a fome, né? O meu trabalho atual é esse, mostrar que um país como o Brasil não pode conviver com a fome. Não tem razão de ser. A gente tem uma produção de alto nível, você pode produzir. Não falta comida no Brasil, falta distribuição. Entendeu? Então, na verdade, o que a gente tem que organizar é trabalho de qualidade, casa de qualidade, o trabalho perto do emprego, tudo isso que foi sendo desconstruído ao longo desses séculos coloniais que nós estamos vivendo. E a gente está discutindo aqui uma outra etapa desse tipo de problema, que é a exclusão dos diferentes. É a exclusão do surdo, a exclusão do deficiente visual, né? E eu acho que está na hora a gente criar políticas e mecanismos de inclusão permanente, né? A gente aqui, você é uma profissional da área, a doutora é advogada, eles trabalham como universidades, tem um aluno de cinema aqui, tem uma atriz. Eu acho que já tem gente de peso que possa fazer um documento chamando atenção para o problema. Pelo que desse curso nasce um documento da necessidade da inclusão das pessoas com deficiência audiovisual. Fazer o audiovisual para essas pessoas. Pode falar. Você quer falar? Pode falar. A palavra é toda sua. No audiovisual, eu nunca vi nada como o que eu tenho visto no teatro. Aqui no Rio está muito rica a produção de peças com esse viés acessível, né? Pensando na inclusão, que é o que a colega estava falando, de pensar já no início da elaboração do produto cultural a acessibilidade. Então, eu trago aqui 2 exemplos, que um do grupo Moitará, que fez a peça A Busca, que ela é em língua portuguesa e libras, e usa o visual vernacular. E qualquer pessoa que assista vai entender, né? Então, ela já foi pensada desde a concepção na questão acessível. Não tem um intérprete de libras no cantinho, como está a nossa colega, mas o intérprete de libras ele faz parte da cena, ele está junto, né? E uma outra peça que, inclusive, uma das atrizes também participa, chama Língua, que é com essa mesma ideia. Então, assim, são produções. O Grupo Moitará, isso. Que fica ali na Lapa. Isso, exatamente. Então, eles já têm essa pesquisa há bastante tempo. E eu trago esse exemplo aqui, né, pensando, quando a produção é pensada em acessibilidade no início, isso é uma força, é uma potência, né? É uma iniciativa muito nova, né, que eu não tenho conhecimento que acontece em outros lugares, mas que está criando um novo nicho, que é justamente esse, pensando a acessibilidade desde o início. Então, né, é um campo para se pensar no audiovisual, né, que é possível. Se no teatro é possível, no audiovisual deve ser, né? Olha, eu acho que qualquer coisa coercitiva é meio complicada, entendeu? Se a gente ainda criar uma cota dentro das cotas para colocar essa cota dentro do cinema, aí você vai travar tudo mais ainda. O que eu acho é que a gente tem que discutir é a acessibilidade. Entendeu? O que a gente tem que discutir, eu acho que essa solução que o Moitará deu é legal, mas é uma experiência. Entendeu? Será que todas as peças eles vão querer fazer assim? Ou foi uma experiência? Entendeu? Eu acho que quando você torna obrigatório,
você complica tudo. Não é a questão, não é de ser obrigatório, é uma linha de pesquisa deles, né? Sim, Eles querem aprofundar nisso. Não, essas experiências existem, quer dizer, se a gente for falar sobre experiências audiovisuais inclusivas, existem. Agora, elas são a exceção, elas não são a regra. Entendeu? Você vai... Se você pegar o cinema silencioso até os anos 30, você tem exemplos geniais. Você tem pós, por exemplo, você tem nos anos 70 o cinema colorido do Jacques Tati, que ele trabalha com visual. Ele usa muito pouca palavra, o Jacques Tati, que inventa um personagem, meu tio, né, o Mononcle, ele não usa palavras, o negócio dele é todo gestual. Né? E é sensacional, você ri muito. Ele tem filme moderníssimo, Playtime e tal, e é todo ele visual, você não tem uma palavra. Então, ele é um exemplo desse cinema. Que é? Como é que chama? Filme. Isso, como é que chama esse diretor, é isso? É um diretor chamado Jacques, Jacques Tati, T-A-T-I. Ele é um diretor de cinema francês, pós-guerra, pós-cinema falado, ele é da época do cinema falado, mas ele trabalha com a linguagem do cinema silencioso. O cinema dele é todo visual. E ele tem um filme moderníssimo para aquela época, para os anos 70, chamado Playtime. É colorido, não sei o quê, com todos os recursos que o cinema tem naquele momento. E ele não fala, é todo visual. Ele tem uma cena que ele entra com um pedaço de madeira comprido na mão, que ele sai de uma loja, sei lá, tipo pau de prender cortina, e vai para um ônibus e bota aquilo no chão e fica segurando aquilo para poder transportar, e os passageiros que vão entrando vão segurando lá. Em vez de ser a grade do ônibus, é na madeira dele, vai fazendo uma cena hilária, entendeu? Vai fazendo situações hilárias. Então, eu acho que ele é um exemplo legal do que você pode ver no cinema falado, um cinema silencioso, perfeitamente integrado como estética. Alguém queria falar aí atrás? Quem quer perguntar? Na verdade, é uma provocação, uma pequena provocação. Porque, assim, se fala muito em acessibilidade, mas será que para a construção dessa acessibilidade existem pessoas com lugar de fala? No caso, pessoas que vão fazer uso dessa acessibilidade, elas participam desse processo ou é só o feedback? No caso, numa sessão de cinema, elas vão assistir e vão dizer: ah, isso está bacana, isso não está, isso está acessível ou isso não está. Na verdade, a minha dúvida é até, né, como pessoa que não trabalha nessa parte audiovisual. Existe esse contexto de incluir essas pessoas com lugar de fala para dizer: olha, isso está bacana para pessoas com deficiência visual, isso está bacana para pessoas com deficiência auditiva? E se eu te responder sim e não? Você fica satisfeita com a resposta? Em partes. Você quer saber o sim ou não? Eu quero saber os dois. Não sei se o pessoal quer saber também os dois. Eu gostaria de saber os dois. Então vamos começar pela parte onde você tem razão. Não. Na verdade, eu acho que a nossa advogada pode ser melhor que eu nessa expressão. Na verdade, há alguns anos a gente vem percebendo que há uma exclusão muito grande entre os deficientes nos meios de comunicação. Aí isso é uma coisa que foi sendo construída aos poucos e até de uma forma não obrigatória. Um cara resolveu criar aquela bosta: vou botar um tradutor de Libras ali na minha telinha e vai ficar legal. Vou fazer uma peça com isso. E aí certos organismos, certas entidades, certas coisas
vão colocando isso no cotidiano delas. Então você, por exemplo, hoje não apresenta no Sesc um espetáculo que não tenha um tradutor de Libras. E aí vai acontecendo, aí chega no cinema, aí vira lei. Agora, de repente, virou lei que todo filme ele tem que ter linguagem inclusiva. Aí a gente barata voa, porque eu estou contando isso como cineasta, porque recentemente o governo fez uma compra de filmes e na compra de filmes colocou os filmes obrigatoriamente deverão vir com linguagem de Libras, não sei o que e tal. Aí todo mundo correndo para colocar, arranjando empresas que fazem. Aí você vai perguntar à nossa colega aqui se eles são capacitados, se eles fizeram cursos, se teve essa formação. Eu não sei te dizer. Eu sei que, como cineasta, a gente contratou a empresa que faz. Quem orienta eles, não sei, deve ter, né? Agora deve ter, mas ainda não é. Aí eu te respondo a outra parte. A gente ainda não tem essa experiência, mas já tem a preocupação, que é meio caminho andado. Aí se você tira a média sim pelo não, fica mais ou menos. Tá? Mas não tem essa coisa. Eu não sei se na lei, por exemplo, a doutora aí pode dizer se na composição de uma empresa como a que ela trabalha tem que ter tantas pessoas que façam isso, tantos especialistas. Eu acredito que deva ter, porque senão eles não conseguiriam fazer. Né? Ela não inventa da cabeça dela os símbolos, as coisas. Você tem na descrição para surdos em cinema toda uma série de símbolos. Quando você quer falar que tem uma música, tem uma nota musical ali. Quando você quer falar que tem um barulho, tem outro símbolo. Então você tem alguém que domina essa linguagem. E que não sou eu. Entendeu? Isso aí é quem trabalha com isso. Se alguém quiser falar, o debate está aberto. Oi. A minha pergunta ela vai um pouco de encontro com a pergunta que duas pessoas já fizeram e ela acabou de ser um pouco respondida também. Mas eu não sei se eu vou conseguir formular ela muito bem e eu vou resumir ela basicamente agora e vou explicar os porquês. Que será que esse processo, né, de acessibilidade e inclusão, ele vem acontecendo, essa dificuldade que se tem, ele está muito mais vinculado a coisas que são fáceis de se resolver ou questões que são mirabolantes? E aí eu vou explicar. Eu fiz curso de cinema 2 anos seguidos, um pelo Sesc, outro pelo Cinema Nosso. E nesses 2 anos, eu sei que é muito pouco tempo, mas a única pessoa com deficiência com quem eu estudei foi uma amiga que é autista. E aí, nesse processo, a gente percebeu que muito do que fazia ela se afastar do curso era a falta de acolhimento que a gente tinha com ela. Porque, no caso dela, ela não precisava de nenhuma adaptação, ou nenhum equipamento adaptado, não precisava de recursos de acessibilidade, mas ela tem questões muito fortes de sensibilidades. Por exemplo, eu tive que me adaptar, eu tive que tirar da minha vida para que a gente tivesse um diálogo, um contato, um trabalho mais produtivo, né? Então, no caso dela, é muito mais uma questão de toque, de grito, né, de altura da fala e tudo mais. Porém, nesses espaços também, mais no Cinema Nosso do que no Sesc, se uma pessoa com deficiência física, né, chegar lá, existem algumas questões que vão esbarrar, né, na locomoção dessa pessoa, por exemplo. O Cinema Nosso é um lugar que tem escada, e a maior parte das aulas acontecem no 2º e no 3º andar. E aí não tem elevador. Para uma pessoa subir, talvez ela tenha que passar pela situação chata, né, de alguém ter que subir com ela no colo e tudo mais. E aí a minha pergunta porque aqui foi falado de um fotógrafo que é visual, né? Foi falado também de alguns filmes que não foram feitos para pessoas deficientes, mas que ainda assim alcançam essas pessoas. E realmente tem um filme que é muito bom, que é O Menino e o Mundo, que ele é um filme que ele até tem som, mas ele só tem som. Ele só tem música, assim, ele não tem falha em momento nenhum. Então, eu não sei, mas eu imagino que ele, sem querer ser acessível,
tenha se tornado acessível. E aí a minha pergunta é isso, assim, será que a gente exclui? Deixa eu tentar formular. Será que é muito mais uma responsabilidade das pessoas que não têm deficiência de tentar se reeducar para que não exclua as pessoas com deficiência? Ou será que a gente realmente precisa de muitas adaptações? Porque eu acho que na cabeça das pessoas que não têm algumas deficiências, a gente fica com ideias mirabolantes, né? Tem que adaptar a câmera, tem que adaptar o equipamento tal, assim eles não vão conseguir fazer, mas às vezes seja muito mais um processo da gente se reeducar e tomar alguns cuidados. Eu aqui hoje achei muito interessante ser recebida por uma pessoa que fala em Libras e eu não falo Libras, e perceber que é uma responsabilidade minha eu não falar Libras, né? Nesse espaço aqui eu não estou excluindo, mas no outro espaço eu vou estar, porque o número de falantes geralmente é muito maior do que de não falantes, eu não sei se esse é o termo correto. Oi? De sinalizantes, me desculpa. E aí é isso, assim, resumidamente. Será que com poucas práticas nesses espaços, a gente consegue tornar isso muito mais inclusivo do que a gente acha do que a gente acha? Acho que é isso. Olha, na verdade, você também tem razão em algumas coisas. Eu só percebi a exclusão dos deficientes físicos no dia que eu comecei a usar cadeira de roda. E aí eu comecei a ver a falta de cuidado. Por exemplo, eu moro em Copacabana, que tem aquelas descidas da calçada para a rua, que elas são feitas, às vezes, sem nenhum cuidado. Elas são verdadeiras ladeiras, precipícios, que uma cadeira de rodas ali vira. Ela vira porque ela não foi feita com a métrica cuidadosa. A nossa falta de educação, as pessoas que estacionam carro fechando aquele espaço, e aí você quer passar com a tua cadeira de roda e não passa porque o cara está bebendo chopp no bar em frente. Entendeu? Então, essa questão ela existe cotidianamente na cidade. Eu, quando perdi os movimentos, que eu comecei a querer reaprender a escrever, eu precisava de uma caneta grossa, porque eu não escrevia mais com caneta Bic. E aí eu tenho um taxista que me atende, me ajuda em todas. Falou, vamos lá na Uruguaiana, que se você não achar lá, você não acha lugar nenhum. Nós fomos até a Uruguaiana. O meio-fio da calçada parecia um precipício, era um negócio altíssimo. Aí eu fui vendo como a cidade não é adaptada para as pessoas. Você chega no ônibus, ou ele não tem elevador para o cadeirante subir, ou ele tem elevador e uma multidão atrás de você gritando, sobe aí, pô, você está atrapalhando todo mundo. Então, a exclusão do cadeirante é uma coisa séria. Fora esses lugares que você falou, que são muitos. São muitos. Você chega num lugar, é uma escadaria. Você chega você não tem acesso, você não tem acessibilidade. Eu agora, quando saio de casa para compromissos que me convidam, eu pergunto, tem acessibilidade? E acessibilidade para mim é rampa, lugar para você poder subir, acessível, não ter que ser essa coisa horrorosa das pessoas que se prontificam a te ajudar, mas são 4 pessoas se levantando a cadeira e a cadeira balança, e tu acha que tu vai cair dali. É um lugar, uma coisa absolutamente humilhante. E banheiro para cadeirante, gente. Muito poucos espaços têm banheiro para cadeirante. Então, cadeirante que se vire, entendeu? Então, eu acho que você tem toda a razão. Primeira parte, concordo com você. Agora, se a gente tiver que saber tudo da vida que a gente não sabe, nós precisamos de mais umas 3 encarnações. Eu não sou culpado de não saber Libra. Eu tento conversar, tento chegar perto. Eu fui dar um curso em Caxias, e aí, por uma má divulgação, o curso não aconteceu. Eu cheguei lá e só estava eu, meu colega que foi dar aula comigo, e um casal professor de Libras.
Aí eu aproveitei que a gente não tinha nada para fazer, estava lá, estava pago, tinha que fazer. Eu aprendi com eles todos os palavrões em alfabeto Libra. Adorei, saí escolado de lá. O que eu precisava saber, eu saí sabendo. É isso. Boa tarde. Eu só queria falar sobre uma experiência que eu tive há pouco. Tá. Agora deu? Hã? Tá. Pô. Eu vim agora dos Estados Unidos, que minha filha mora lá, e eu fiquei também fazendo um curso. E um mês que eu fiquei em Santa Bárbara, eu andava de ônibus para ir para o curso e tal. Todos os ônibus lá descem, né, na hora que vai entrar um cadeirante, o ônibus desce, o próprio tem um mecanismo, aí eu não saberia explicar, desce, aí entra o cadeirante, tem um espaço específico para ele, que ninguém pode sentar, né? Se sentar, tem que levantar na hora que o cadeirante chega, que já é para o cadeirante, o motorista, inclusive, ajuda a aprender. Quer dizer, e realmente são cidades também antigas, né? Não são cidades, mas tudo lá é adaptado. Mesmo os prédios antigos, eu via que tinha rampa. Quer dizer, a gente realmente tem dificuldade por morar num país em que as preocupações nunca são de acordo com a população. Eu digo de modo geral, né? Claro que há governantes que se preocupam. Só dar esse depoimento. Na Alemanha também, eu fui visitar a Ilha dos Museus em Berlim, é impressionante, tudo tem acessibilidade. Tudo tem onde tem escadaria, tem aquela cadeirinha que você senta e sobe, tudo é feito para facilitar a vida do cadeirante, não tem nenhuma dificuldade. Já Paris, eles meio que lavam as mãos. Paris, se estiver lá vendo uma obra, eles fecham a calçada e você que se vire com a cadeira de roda entre os carros na rua. Não existe essa preocupação com deficiente físico. Isso aí depende de cidade para cidade, mas que existe a civilização, ela existe. Queria mostrar para vocês uma foto da turma que se formou. Tem possibilidade de projetar uma foto só? Tem algum método, Márcio? Pega só. Não consegue. Tá. Zila, fica comigo. Quer que siga por favor? Não, obrigada. Canta um bolero. Ela está me ensinando música agora, tem cantado música. Você é do Boitará? Você fez oficina lá? Eu quase comprei um apartamento naquele prédio. Você que é da turma inteira? A turma inteira formada. Eu achei muito interessante o palavrão lindo para estudar. Achei muito interessante o palavrão lindo. Acho que era aprender. Alguém você quer fazer pergunta? Sim, pode fazer. Então, em cima das falas, né, em que essa preocupação de que só porque é um curso ligado à acessibilidade e inclusão, que ele tem que resolver todos os problemas da acessibilidade e inclusão, como se alguém, quando vai na escola, tem que resolver todos os problemas do conhecimento humano. Não é assim, não é? Então, acho que a gente resolve uma coisa por vez. Não é? E é bastante interessante um exemplo de uma pessoa que entrou no ônibus na Suécia, colocou um copo de café no chão do ônibus
e foi até o final da viagem dele, tirou o copo de café e desceu do ônibus sem cair uma gota, porque as estradas são perfeitas. Então, isto é, há uma solução e foi dada, em algum lugar do mundo, foi dada uma solução. Então, as questões ligadas à deficiência física, claro que pode solucionar melhor, mas está resolvido, que não acontece no Brasil e em outros lugares por uma vontade, ou ignorância, ou negligência, mas não é por falta de conhecimento. Agora, tem assuntos que realmente não se tem o conhecimento para resolver. Então, é a questão, por exemplo, que vocês estão levantando, como conciliar o audiovisual para públicos com exigências tão dispar, né? Tipo o cego e o surdo, né? E outros, né? Outras deficiências. Então, essa é uma questão a ser resolvida. Eu acho que isso compete a gente pensar muito nisso. Eu gostaria muito de, inclusive, pensar na questão da inteligência artificial, como pode ajudar, apesar de que a solução para o método não vai ser inteligência artificial, vai ser alguém muito criativo, né? Então, isso é o que eu gostaria que você falasse um pouco. Pode ser? Olha, eu acho que você tem toda a razão. A gente não vai resolver tudo de uma vez. Mas eu acho que o que a gente está discutindo, ainda que a gente não tenha falado uma vez a expressão, nós estamos discutindo uma questão cultural. Porque se, na verdade, na nossa cultura estivesse de forma sincera e coerente, incluída a palavra inclusão, eu acho que os deficientes auditivos, visuais, físicos, teriam um tratamento melhor, né? E aí isso aí vai para tudo. Deficiente físico, por exemplo, quando eu fiquei tetraplégico, que eu voltei para casa da operação com o Dr. Paulo, eu tive que me virar com meus próprios meios. O meu colega cadeirante na Holanda, quando ele está no hospital se tratando, entra uma equipe na casa dele e faz a adaptação da casa dele para ele morar. Mas é uma questão de cultura. Isso já faz parte da sociedade holandesa, do seguro social holandês, que o cadeirante não vai ser uma pessoa abandonada. Eu tive nesse curso que eu dei agora, que vocês vão ver as imagens, um aluno que morava no alto de uma escadaria e deficiente físico, e subia e descia todo dia para trabalhar e voltava para casa sozinho. É triste, mas o Brasil é assim. Então, essa questão que você levantou não se resolve tudo ao mesmo tempo, é verdade. Mas se a gente resolver incluir na nossa cultura a palavra inclusão e tratar de cada assunto dentro da perspectiva da inclusão, essa questão de como conciliar os diversos problemas de visão, com audição, com o espectador que não tem problemas e tal, um simpósio, uma discussão, um congresso, vai criar metodologias capazes de levar em conta todos os problemas, inclusive de dizer aos proprietários de cinema e tal, olha, se você colocar a tua imagem inclusiva num celular, o cara vai ver o celular e não vai ver o filme. Então ele não precisa estar dentro do cinema. Ele vê na casa dele. Já que é para ver um filme no celular, ele fica em casa. Se é para ele ver o filme no cinema, ele quer ver a tela grande e compartilhar a riqueza do espetáculo com todo mundo. Então vamos discutir como se faz isso. E é uma questão inclusiva na cadeia de produção que chega até o orçamento inicial da obra. Você sabe que você, para fazer um filme, você vai ter que ter lá na ponta uma cópia inclusiva. Então isso daí tem que estar dentro do orçamento do filme. Então quando o cara for te produzir o teu filme, ele sabe que ele vai ter que te dar tanto a mais, porque senão aquele filme vai sair sem inclusão. Aí começa aquela malandragem, não, com esse dinheiro que ele recebeu tá bom,
ele pode fazer a inclusão. E aí ele não pode. Aí, como ele não pode, mas quer fazer o filme, tem que fazer, aí ele pede ao primo dele para fazer, e aí vira barbeiragem, entendeu? Eu acho que está na hora da gente profissionalizar o país. E o cinema brasileiro está no limite do abandono. Então, Silvio, sabe que eu mostre um pouquinho das fotos? Cada uma você vai contando? tá, pode ser. Pode ser? Pode Só ser. tem que virar um pouquinho a cadeira para poder... Vou ficar de costas para vocês, mas eu estou com retrovisor. Não, eu não vou fazer uma pergunta, eu só vou complementar ali, dizer para ela, com essa questão de inteligência artificial, eu tenho lido muito sobre a mesa, eu só vou te colocar, ela que falou em inteligência artificial, a cadeira de rodas, a inteligência artificial é algo muito que vem há muito tempo, não é o que está se falando somente agora, muito que está... A cadeira elétrica, inclusive, é fruto da inteligência artificial já, essa cadeira elétrica. Então, quando fiquei cadeirante, eu comprei uma cadeira de roda elétrica. Eu batia em todos os móveis da minha casa. E aí eu fui para a rua com ela, fiquei com vontade de vomitar. Aí eu devolvi ela e falei, olha, eu quero cadeira manual. E o que eu tenho para me divertir tá, é um carrinho, que é como se fosse uma motozinha. E aí eu passei, sou o maior playboy da praia de Copacabana. As velhinhas ficam todas atrás de mim, que eu tenho aquele carrinho moderno, entendeu? Mas não é a cadeira de roda. A cadeira de roda elétrica, as pessoas que querem independência... Eu tinha uma colega de faculdade que ela tinha uma doença horrorosa, que ela, não sei, que ela era degenerativa, que ela ia perdendo força. Mas enquanto quando ela pôde dar aula, ela tinha uma cadeira elétrica motorizada. Ela ia sozinha para a universidade e voltava sozinha para casa. Palmas para ela, porque aquilo ali também é um problema. Você tirar aquelas baterias da cadeira, botar no porta-mala do carro, botar na cadeira de novo, é peso, é complicado, tem que carregar. Ela ainda não é a solução, não. Fala comigo, fala alto, fala para mim também, quero te ouvir, pô. Eu só citei como exemplo que eu lembrei que, como ela citou a inteligência artificial, provavelmente vão haver muitos avanços, de fato. Tem os perigos, mas vão ter muitos benefícios. Aí eu citei que a cadeira de rodas elétrica já é fruto de inteligência artificial. Muitos usam. O pessoal aí, estudante, que aparece nessa primeira foto que ela mostrou, que é o grupo todo de alunos, a maioria ali usava a cadeira elétrica e se locomoviam o tempo todo. Para quem consegue é muito bom, mas eu tenho uma amiga minha que também sofreu um acidente, ficou tetraplégica e ela se libertou com a cadeira elétrica. Eu não consigo, mas é por pessoa. Deixa eu ver, você já mostrou foto? Então vou ver. A foto que me desmentiu. Você me desmentiu. Olha, isso daqui foi antes da minha terceira doença. Esse curso foi dado em plena pandemia. Estávamos todos trancados dentro de casa. Minha barba cresceu, meu cabelo cresceu. O carequinha da esquerda é professor, é o Ricardo Cota. A Raquel deve estar aí na sala, aí em cima, não sei. Está aí, Raquel? Está aí aquela lá de cima à esquerda. E as outras são alunas. São alunas do curso que a gente deu. E a Cássia também, essa de óculos, é professora. Nós tivemos 17 alunos, 4 ou 5 professores, sou eu conversando com a turma durante a aula, era tudo por Zoom. Tudo durante a pandemia. Isso aí foi em 2022.
Não vai passar tudo isso de foto, não, pelo amor de Deus. Isso é um aluno montando um filme. Esse aluno montando filme. Essa menina trabalha com ele. Ele tinha alguns problemas, algumas deficiências, não conseguia. Então ela trabalha com ele, meio que ajudou ele a editar o filme. Foi uma vitória sensacional. Botando o microfone nele, para ele poder gravar. Câmera, filmando no celular. Foi filmado com celular. Já que todo mundo conhece celular, em vez de pegar câmera de cinema, eu trabalhei com celulares. Filmando na rua. Não é elétrica. Isso embaixo é um gimbal, é uma coisinha que dá estabilidade ao celular, evita que a imagem trema. Jamais ele imaginaria poder fazer um filme e fez. A gente venceu todas as barreiras. Esse está com outros equipamentos. Vamos dizer que isso foi gravado na UF. Como é que é? Foi gravado na UF, que é um lugar público. Sim, todos foram filmados na rua. Inclusive, você tem... Eu até tinha trazido 3 filmes para mostrar para vocês. Essa é motorizada, a cadeira dela. Mas eles... Umas trataram da questão feminina, cada grupo tratou de um tipo de problema. O outro trabalhou, quer passear na rua com uma cadeira de roda. E a outra fez um filme sobre os esportes radicais. Ela é uma pessoa que tem aqueles chamados ossos de cristal, que pode quebrar. E ela pratica esportes radicais e fez um filme sobre isso. Como eles adaptaram. Olha onde eles estão apoiando a câmera. É uma cadeira. É uma cadeira não, é uma escada. A aluna... Eu só queria mostrar a turma toda e voltar para a aula. Como você fez. São Botafogo, ali em pé está o professor Pachá, estou eu, misturado com alunos. Essa é a turma. Muito orgulho de ter dado esse curso, viu?
Queria fazer uma pergunta. Sobre tudo que o senhor falou sobre as dificuldades quanto à acessibilidade no audiovisual, o senhor pensa que a dificuldade está por falta de verba, por falta de interesse, por falta de profissionais capacitados, por falta de pessoas com deficiências irem mais em busca de políticas públicas para que, de fato, a acessibilidade aconteça, ou um misto de tudo isso? As públicas. As pessoas procuram, as pessoas querem. Qualquer curso que você ofereça hoje, você tem aluno. Eu jamais me imaginei dando essa aula aqui hoje. Tem aluno, tem gente querendo discutir a questão. E a gente tem que sair dos grandes espetáculos de massa e se habituar aos pequenos debates também. Um debate com esse número de pessoas nessa sala, para mim, é o ideal. Todas as pessoas aqui falaram, conversaram, trocaram ideias. Eu acho que nós todos nos engrandecemos um pouco. A gente está acostumado a palanque, falar para milhares de pessoas e tal. E entra por um ouvido, sai por outro. Hoje a gente conversou. Esse curso ali que eu dei para deficientes físicos eram 17 pessoas. 17 alunos, 4 ou 5 professores da melhor qualidade, como se fosse um curso para 10 mil. Passamos filmes, debatemos filmes, linguagem. Criamos grupos diferentes. Nasceram 3 filmes diferentes, completamente diferentes, com temáticas diferentes, na mesma turma. Então é possível. O que você oferecer, você vai ter aluno. Agora, não tem política pública. E o pior do que isso é não ter continuidade. Entendeu? Aí eu dei esse curso ano passado, aí não tem grana para dar esse ano, aí eu tentei apresentar o outro, aí não renova, aí não faz. Né? Então, por isso que eu falei que vocês deviam tirar desse curso aqui um documento falando da importância das linguagens inclusivas nas questões das deficiências, da inclusão no audiovisual. Tem que pegar toda a cadeia produtiva, quer dizer, desde a sessão de cinema ter qualidade até a produção do filme contemplar um orçamento para você fazer uma adaptação decente. Aí você vai incluir todo mundo. E discutir, quer dizer, o que é para cada tipo de público. Entendeu? Até saber falar para as pessoas a verdade, dizer, olha, esse filme não foi adaptado para deficientes visuais. Nós não tivemos os meios. É um filme contraindicado, porque ele é muito baseado em imagens, então fica difícil. Eu acho que a gente tem que saber conversar. Eu só queria fazer uma observação, que a gente está falando muito aqui de deficiência visual e surdez, mas tem outras deficiências também, né? E aí, no caso do autismo, por exemplo, a gente tem muita sobrecarga sensorial. E aí, um problema que eu tive foi, por exemplo, no Senhor dos Anéis, que eu não conseguia assistir o filme. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, eu precisei fechar os olhos e parar um pouco para conseguir voltar para a história. Nas cenas de muita ação, eu não conseguia assistir. E eu sinto falta dessa visão de fazer também, como se fosse um corte do diretor, uma versão do filme
mais harmonizado, sem tanta explosão, sem tanta no áudio mesmo, que às vezes faz bastante diferença. E eu não tenho visto essa discussão assim de como adaptar um filme para pessoas neurodiversas, né? A gente tem até sessões especiais que o som é um pouco mais baixo, mas se você abaixa o som geral, aí a voz vai ficar muito baixa e as explosões vão ficar num som mais agradável, né? Eu acho que também seria interessante pensar nas outras deficiências também nessa parte de adaptação. Na minha geração, essa questão do autismo não existia. Então, ninguém sabia. A gente era aluno problema. A gente era aluno problema, era mau aluno e tal. E eu sou um desses aí. Eu acho que eu devo ter tido o grau de eu tenho, eu não entendo se é o grau de autismo ou de IDH. Eu começava o ano letivo na primeira carteira da sala, na quinta aula eu já estava lá atrás. Eu ia para a escola limpa e voltava para casa imundo. Então eu sempre tive... Minha mãe era chamada em todas as escolas que eu estudei, e foram muitas, porque ela ia me trocando de escola. Ela conseguiu que eu me formasse e que eu fosse alguém. Então eu acho que tem certas questões que a gente tem que resolver com a vida mesmo. Aí tudo, como a querida ali falou, não se resolve. Esses filmes aí, por exemplo, eu nem vou assistir. Eu tive dificuldade de assistir Cidade de Deus, por exemplo. Aquela câmera rodando, sei lá, deu vontade de vomitar. Eu falei, parei ali. Então, eu acho que faz que nem eu. Vai comer pipoca, deixa teu namorado, volta, depois você encontra ele, acabou, porque tem filmes que não são feitos pra gente. E essa estética muito violenta, eu tenho nenhum interesse por ela. É isso. Ô Silvio, não é só o que você acabou de falar, são, vamos dizer, sinais, né? Que não é só de autismo, de TDAH, mas também de superdotação. E a sua trajetória de vida, eu indicaria você mais para um teste de neuropsicológico sobre altas habilidades em cinema. O que eu acho que é? Alta? Nesse eu acho que eu passo. Nesse eu acho que eu passo. Pessoal, a gente está quase finalizando. Alguém quer mais fazer alguma pergunta aqui? O Danilo. Está acabando a aula já? Eu falei 2 horas. Está brincando. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Danilo, eu sou intérprete de Libras. Tive a oportunidade de trabalhar com toda a equipe também na TV Ines. É um prazer estar aqui. Na verdade, o senhor estava falando sobre alguns tipos de locais que têm dificuldade de acesso, né? Eu cheguei a trabalhar uma vez com uma arquiteta e ela trabalhava principalmente nessa parte de acessibilizar os lugares. E o slogan dela era: as pessoas não são deficientes, os ambientes são. Eu achava isso muito interessante quando ela fazia as apresentações dela. E pensando também sobre os ambientes, né? Voltando um pouco agora para o audiovisual, eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades que causam o ingresso de pessoas com deficiência no audiovisual e quais as possíveis soluções. Eu acho que os principais problemas são discriminação. Eu acho que você... Não é só no audiovisual, é na vida. Não é na vida. Se você é um indivíduo de baixa estatura, você vai ter problema para arranjar emprego, porque as pessoas... Você vai ser chamado de anão e acabou. Se você chega de cadeira de rodas, você é menos rentável, você atende menos gente. Então, agora estão havendo até políticas inclusivas, muita publicidade, né? Tem uma grande empresa de telefonia que bota cadeirante para fazer anúncio, né? Você está começando a ter
Agora eu vejo que ela tem uma política inclusiva nos aeroportos, mas a exclusão ela faz parte das regras do capitalismo, do mercado. Porque no falecido socialismo, você tinha uma política inclusiva. Né? Você, por exemplo, tinha uma preocupação em não deixar os velhos desamparados, os velhos desempregados. Eu sei que havia muitas deficiências, muitos problemas no chamado socialismo real, mas também havia uma política inclusiva que era bem mais humana do que a gente vive hoje agora. Está havendo uma certa inclusão e a gente tenta preparar as pessoas que são deficientes para que elas possam trabalhar. Né? Eu tive um aluno que fez um longa-metragem. Meu nome é Daniel. Ele é cineasta, ele fez um longa-metragem. Eu tenho, nessa turma aí, vocês viram, tem várias pessoas ali que trabalham em cinema hoje, que eles conseguiram se incluir em cinema. Algumas experiências foram muito gratificantes, daquela pessoa que as pessoas achavam que ela não conseguiria fazer nada, elas fizeram filme. Né? Para mim foi uma experiência, eu fiquei muito emocionado com esse curso. E você tem muita gente que... Um dos caras que fez o curso, ele hoje trabalha no SEDOC da Globo, trabalha com memória, com arquivo. Você tem outra que trabalha em rádio, tem outra que trabalha na TV... Tem uma TV do município. Existe, as pessoas estão contratando. E só para te desmentir e te contar uma história surrealista, aí eu termino a aula, prometo. Vamos terminar para cima. Eu sou cineasta, eu tenho 75 anos, eu sou cineasta há 57, eu tenho todos os prêmios nacionais, eu dei aula há 41 anos na PUC, eu tenho prêmios internacionais, viajei, tenho mais de 70 filmes, e agora com essas leis de cota, eu participei de um concurso, e nada disso foi considerado, e a única coisa que eu pontuei foi 1 por ser cadeirante. Naquele momento ali valeu a pena ser cadeirante. Mas é deprimente, né? É isso, gente. Eu acho que foi. Muito obrigado a vocês. E vamos seguir nos vendo.